Essa aí mesmo. Tenho certeza que só é lésbica porque não conheceu homem de verdade. Pode até ser gay, mas não precisa agir e se vestir como uma mulher. Agora me explica aí, quem é o homem e quem é a mulher da relação? Essas travestis aí jamais serão igual a mim, uma mulher de verdade. Não, eu não tenho nada contra gays. Eu até tenho amigos que são. Você já imaginou ouvir essas frases todos os dias? Ou ser agredido pelo simples fato de existir? Receber insultos por andar de mãos dadas com quem você ama? A população LGBT não só imagina, como sente isso todos os dias. No Brasil, a cada 25 horas, uma lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual é assassinado. Os dados são de 2016 do Grupo Gay da Bahia, que só no ano passado registrou 343 homicídios contra a população LGBT. De janeiro a maio de 2017, 158 pessoas foram mortas vítimas da LGBTfobia no país. Na verdade, eu sofri somente uma vez a violência na rua, assim, que na verdade foi uma violência verbal, não foi agressão física. Eu estava saindo do estabelecimento de alimentação aqui de Santa Maria e eu estava abraçada numa menina, a minha namorada, e a gente estava atravessando a rua. Era umas 8 e pouco da noite. Mas eu creio que a mais marcante realmente foi na boate, porque eu sofria um preconceito não por ter trejeito feminino ou dançar femininamente, mas que há uns anos atrás era comum o gay ter um estereotipo mais masculinizado. Eu sofro ataques homofóbicos desde sempre, assim, sabe? Ouvindo tanto piadas quanto ofensas desde a infância, dentro do ambiente familiar, do ambiente escolar e ambiente de trabalho também. Mas a vez mais marcante foi esse ano aqui em Santa Maria, quando eu estava passando pela rua com um colega meu e um moço que estava sentado, um grupo de moços que estavam sentados perto de onde a gente passou, se levantou e perguntou pra gente se a gente não ia se afirmar, assim, e dando indícios de que ia iniciar uma agressão por ali. A gente estava indo para a casa dela, que era ali perto, e quando a gente atravessou a rua, um cara, começou a xingar a gente de dentro do carro. Ele estava dirigindo e começou a abrir, estava com a janela aberta e começou a nos xingar. E daí eu xinguei ele de volta e ele me xingou de novo. E foi isso que aconteceu, sabe? Ele nos chamou de pronomes pejorativos e tudo mais, foi bem desagradável. E o que mais me incomodou nessa situação foi pela questão dele ofender quem eu sou. E não somente quem eu sou, mas uma comunidade inteira, né? Então eu fiquei bem mal por isso, e ainda mais porque eu fiquei pensando nas consequências que poderia ter tido por eu ter revidado, entende? Eu fiquei pensando, poxa, eu estava com a menina, eu, fui ofendida, aquilo me ofendeu e eu acabei revidando. Isso poderia ter tido um final bem pior. Então, eu criei um personagem, né, uma drag queen, e quando eu ia vestido drag queen, isso em 2006, na balada, normalmente eu sofria preconceito do próprio público homossexual, né? O preconceito vinha de dentro, então. E através desse personagem foi uma das formas que eu tive de combater esse preconceito, né? Dar a cara a tapa e realmente mostrar que não é porque eu sou homem e me visto de uma maneira feminina através do meu personagem que as pessoas não vão me aceitar. É ruim tu saber, por exemplo, que tu vive em uma sociedade que tu tem acarretado algumas limitações para que isso não te prejudique futuramente, como ambientes de trabalho, ambientes escolares também, sabe? Ambientes de convívio social, que a gente não é muito bem aceito, onde sai por simplesmente a gente optar ser quem a gente é, assim, seguir a própria autenticidade. Na rua, o preconceito maior, a discriminação maior vem dos homens. Se tu para observar casais gays ou lésbicas andando na rua, a gente vê muito mais homens se incomodando com isso do que mulheres. Então, isso, claro, se a gente for ver os motivos disso, podem ser vários, né? Mas falando de estrutura social, por exemplo, né? Machismo e tudo mais, uma grande coisa. E eu acho que tem vários tipos de preconceito, né? Tem o preconceito, aquele que é demonstrado em público, e tem o preconceito que não é.
Isso a gente sofre na escola, sofre na universidade, sofre no nosso meio social, que é o preconceito velado. Eu acho que ele é muito pior, porque o preconceito velado é aquele preconceito que ele não é exposto, de certa maneira, na sua frente, mas sim atrás de você, né? Ele é um preconceito que ele é cochichado, ele é fofocado, e isso vai crescendo, e quando você vê, tu não viu ele crescer, mas ele te faz mal, porque as pessoas elas comentam e elas vão inventando coisas ao teu respeito, à tua orientação sexual. E isso é um preconceito muito pior do que eu creio, do que aquele que é dito na tua cara, assim, eu não gosto de ti porque tu é homossexual. Então daí tu já diz para a pessoa, não, mas não é assim. Então vamos achar uma maneira de combater esse teu preconceito, porque eu sou ser humano, sou igual a qualquer outra pessoa, né? E não é pela minha sexualidade que tu deve me julgar. Então daí você já tem como argumentar e combater com essa pessoa quando esse preconceito é dito. Agora, quando ele é velado, você não tem nenhuma argumentação, e eu acho que isso é a pior coisa. Eu me descobri quando eu tinha 10 anos, né, que eu fui percebendo algumas coisas, e para mim foi um processo de descoberta natural, assim, foi acontecendo, eu fui descobrindo que meu interesse não era por meninas, e sim por meninos, foi de forma natural. Inicialmente, a reação da minha família foi complicada, né, porque até como eu já tinha dito, né, tanto para a sociedade, dentro de qualquer ambiente, é algo realmente bem complicado, mas no início foi bem difícil de aceitar, mas aí com o passar do tempo, eles começaram a se aceitar a situação, basicamente se conformar com isso. Não digo que aceitaram completamente, mas houve uma conformação. Desde a minha adolescência, lá nos 12, 13 anos, eu pensava, bom, eu não sei se eu gosto de meninas, mas se eu descobrir um dia que eu gosto, por mim tudo bem. Eu me descobri logo depois que eu entrei na faculdade, em 2012, que foi quando realmente, efetivamente, eu gostei de uma menina. O problema maior foi contar para a minha família. Foi em novembro agora de 2016 que eu cheguei para os meus pais e me assumi. E foi bem complicado no primeiro mês, principalmente. Mas assim, a minha mãe hoje em dia está bem tranquila com relação a isso. O maior problema hoje em dia ainda é o meu pai. Eu com 7 anos, eu já sabia que eu era homossexual. Com 12, 13 anos foi que realmente, através das novelas, eu acho que o meio midiático ajuda tu a se descobrir, muitas vezes, né? Por meio de uma novela, eu olhando assim, o guri, um dos personagens, beijou, acho, ou ia beijar o outro homem, e eu falei, poxa, mas isso pra mim é estranho, porque eu me sinto meio no papel dele, então... Daí eu comecei a juntar as coisas, né? E vi, poxa, então eu sou homossexual. E com 15 anos eu cheguei pra minha mãe, né? Ela sentou no meu lado e eu falei, olha mãe, sou homossexual. Foi muito complicado de início, porque minha mãe não esperava. Eu sofro mais pela questão do gênero mesmo, pela minha expressão de gênero não seguir um padrão social, do que pela minha orientação sexual. Porque, como eu digo, a orientação sexual é uma coisa que tu consegue velar, é uma coisa que tu consegue esconder em determinados momentos quando tu quer esconder. E a expressão de gênero, não. Então, é a questão de eu ser lésbica e de eu não seguir um padrão social específico de expressão de gênero feminina, é uma outra questão também que não digo que eu já sofri coisas diretas, mas a gente percebe olhares, as pessoas me confundem muito com um menino, geralmente, sabe? Às vezes eu tô saindo de um banheiro, tipo, feminino, e a pessoa tá entrando e ela se assusta achando que entrou no banheiro errado. Me montava em 2006, então em 2006 era muito diferente, né? O impacto que as drag queens tinham na cidade eram muito poucas, e aos poucos eu fui vendo que, sim, entre o meio LGBT tinha muita dificuldade de nós nos inserirmos, porque o meio LGBT tinha muito preconceito contra quem era afeminado ou quem se montava. Cada vez que eu me monto é dar a cara a tapa na sociedade e mostrar que eu estou ali, né?